Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra do nosso bom Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. Evangelho de Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43. Deixe sua Bíblia aberta, já nós faremos a leitura da palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, vivemos um momento de incertezas, onde a fé enfrenta testes talvez inéditos. Parece que tudo está convergindo para um colapso total em nossa nação. Como se já não bastasse o problema da pandemia e uma possível recessão econômica, agora a instabilidade política é mais uma preocupação que estrangula a mente de muitos cidadãos. Muitas pessoas já perderam as esperanças em tudo, não acreditam mais em nada. Um povo abalado pelo bombardeio de más notícias, crise nos poderes, economia, parentes, amigos, conhecidos vítimas dos efeitos impiedosos do Covid-19. Isso tudo acarretou uma crise de fé. A desesperança parece o único ar que estamos respirando. O que você costuma fazer quando perde as esperanças? Quando as más notícias batem na sua porta? Quando suas expectativas e anseios são frustrados e as coisas não saem exatamente como foram planejadas? A resposta de muitos é o desespero, a desistência, a frustração, a depressão e até o suicídio. Desistir é o primeiro pensamento de muitos. Cruzar os braços e chorar foi tudo que restou para várias pessoas. Ansiedade nem se fala. Parece que já faz parte do conjunto de respostas que estamos dando a esta situação. Será que a Bíblia tem alguma coisa a nos dizer sobre esse quadro desesperador? Será que Deus tem uma palavra que traga alento aos nossos corações? Eu tenho certeza que sim. Nessa noite, vamos ouvir a voz de Deus. Ela é a autoridade máxima para as nossas vidas. Ela vai regular os nossos sentimentos, ajustar o nosso coração, ajustar o foco da nossa visão que está distorcido devido ao caos que vivemos. Queridos irmãos, em decorrência a todo esse momento que estamos passando, o tema da exposição desta noite é Jesus, a razão da nossa fé. Agora vamos fazer a leitura do texto. Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu,
porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Queridos irmãos, essa exposição está dividida em 4 pontos. Primeiro, Jesus é a razão da nossa fé quando nossos problemas nos cercam, quando nossas expectativas são frustradas, quando somos desafiados a crer no improvável e quando recebemos as bênçãos do Senhor. Vamos orar para que Deus nos abençoe e fale ao nosso coração? Deus Santo, nós te pedimos em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Fala ao nosso coração profundamente, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto aqui é o seguinte: o ministério de Jesus foi marcado por muitos sinais. Nessa altura do campeonato, nosso Salvador já tinha acalmado a tempestade, curado a sogra de Pedro, um leproso, um paralítico, um homem da mão ressequida, expulsado os demônios de uma pessoa e muitos outros milagres foram feitos por Jesus. Com isso, Jesus mostra sua autoridade sobre a natureza, sua autoridade sobre as enfermidades, sua autoridade para perdoar pecados e sua autoridade sobre os demônios. A autoridade de Jesus é um tema que está vívido nas linhas do Evangelho de Marcos. Agora, Jesus vai continuar exercendo sua autoridade, fazendo milagres que transcendem a compreensão humana, mostrando a todos que não há impossíveis para ele, que ele é o Filho de Deus. Essa esperança nos apega a Jesus, essa esperança nos conduz a Jesus. Então vamos ao nosso primeiro ponto, que é: Jesus é a razão da nossa fé quando os problemas nos cercam. O versículo 21 e 22, 23 e 24 são a primeira cena, fazem parte da primeira cena que vamos analisar. O texto diz: tendo voltado Jesus no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo. Irmãos, o nosso Senhor sempre esteve cercado por multidões. Elas sempre foram atraídas pelas obras de Jesus. As pessoas ficavam perplexas diante do poder e autoridade que viam em Cristo. Muitos curiosos estavam ali, muitos enfermos querendo cura, muita gente desesperada por alguma razão queria encontrar em Jesus uma solução. O relato de Marcos nos mostra que entre aquela multidão estava Jairo, um dos principais da sinagoga, uma grande autoridade que poderia exercer poderes jurídicos em situações oportunas. Gozava de privilégios, era muito respeitado diante de toda a sociedade. Um indivíduo com um caráter ilibado, sem nenhuma mancha, um líder religioso. Essa celebridade dos tempos de Jesus, vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicava: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá.
A primeira coisa que podemos notar aqui, meus irmãos, é a consciência da identidade de Jesus. Um judeu jamais se ajoelharia aos pés de alguém. Ele conhecia as Escrituras. Êxodo 20, versículo 3 a 5 diz: não terás outros deuses diante de mim. Fala das imagens. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Logo, a conclusão que temos é que Jairo conheceu a divindade de Jesus. O texto disse que ele insistentemente suplicou: minha filhinha está morta, vem e põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Observem o que levou o príncipe da sinagoga aos pés do Senhor: o estado grave da saúde de sua filha. A expressão está à morte indica um estado gravíssimo, como se fosse agonizando, respirando com dificuldade, à beira da morte. Irmãos, muitas vezes os nossos problemas nos levam aos pés de Jesus. Sabe, querido, muitas vezes estamos conformados com a vida que temos e jamais passa na nossa cabeça que precisamos de Deus. Conduzimos nossa vida do nosso jeito, sem Deus, até que uma situação impossível aparece, até que a dor chegue, a dúvida, o sofrimento. Aprenda nessa noite que a sua dor te aproxima do Senhor. Talvez você esteja escutando a voz do Senhor dia após dia, mês após mês, ano após ano, mas nunca dobrou-se ao Salvador. Seu coração se fecha para essa realidade. Você tem dispensado a oferta da salvação, tem recusado a palavra que vem do trono da graça de Deus, tem se mostrado indiferente quanto à mensagem da cruz. É possível que Deus use outra maneira para fazer você se render aos seus pés: o sofrimento, o desespero, a angústia. Foi isso que aconteceu com Jairo. Ou você acha que se ele estivesse tudo bem, o príncipe da sinagoga se jogaria aos pés de Jesus? Ele foi porque não havia mais esperança em nenhum outro lugar. Seu desespero levou aos pés do Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, Jairo prontamente foi aos pés de Jesus com muita pressa, pois não lhe restava muito tempo. Outra lição que podemos extrair para as nossas vidas é: busque ao Senhor enquanto há tempo. Muitas vezes adiamos isso, achando que teremos outra oportunidade, quando na verdade podemos estar diante da última chance das nossas vidas. Recorremos a várias outras formas, vários outros meios diante dos nossos problemas, menos a Deus. Então, corra aos pés do Redentor, clame insistentemente pela sua causa, sem demora, se prostre diante de Deus, pois Jesus é a esperança dos desesperados, é a única salvação para nós. O que vemos nesse texto é um ato de fé. Jairo teve fé que Jesus poderia socorrer sua filha. E você tem fé em Jesus? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ou seja, esse mesmo Jesus que era a esperança no passado, continua sendo esperança no presente. Nós não viemos aqui somente ouvir o que Deus fez no passado, mas viemos principalmente para ver o que Ele pode fazer hoje. Ele é o mesmo para sempre. Hoje Jesus pode resolver a causa da sua vida. Queridos irmãos, a verdade é que nem sempre é fácil entregar a vida a Cristo. Jairo enfrentou alguns obstáculos para exercitar sua fé em Jesus Cristo. O primeiro deles foi a barreira da super autoestima. Jairo era o príncipe da sinagoga, mas diante dele estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitas pessoas acham que sua posição social, emprego, status, condição financeira são fatores que lhe colocam numa posição de superioridade. Notem, uma falsa impressão de quem nós somos nos impede de buscar a Deus sinceramente. Jesus disse certa vez: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me.
Essa barreira foi vencida quando Jairo depositou toda a sua fé em Cristo. Quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, logo nele ainda havia esperança. E você, que nos ouve dia após dia, já venceu essa barreira por meio da fé em Jesus Cristo? Caros ouvintes, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Muitas pessoas não se achegam a Jesus por orgulho, por soberba, por altivez, coração duro, nariz empinado. Acham-se autossuficientes. Sabe, irmãos, o orgulho pode nos privar das maiores bênçãos que poderíamos receber. Outras pessoas não se achegam a Jesus, não assumem um compromisso público com Ele, achando que isso seria uma demonstração de fraqueza. A sua posição lhe impede de buscar a Deus. Meu irmão, o lugar mais alto que alguém pode estar nessa vida é aos pés de Jesus. A segunda barreira, irmãos, que uma pessoa pode encontrar para expressar sua fé em Jesus Cristo é uma barreira da posição social. Ele se humilhou publicamente aos pés de Jesus, na frente de todo mundo. Ele externou sua situação de desespero. Imagine os comentários. Imagine que esse acontecimento ia dar o que falar. Nossa, que problema está acontecendo na casa de Jairo, hein? A sua filha está à beira da morte. Mas ele não é um dos principais líderes da sinagoga? Como é que ele pode se ajoelhar diante daquele homem? Sim, mas olha ali, é isso que ele está fazendo. Jairo venceu essa barreira quando, sem reservas, se lançou aos pés de Jesus e lhe suplicou insistentemente pela vida de sua filha, sem se importar com o que as pessoas iriam falar ou achar. Irmãos, muitas vezes não queremos ter nossa imagem exposta, nossos problemas escancarados, nossas lutas visíveis. O pastor Allen Porto recentemente publicou algo que muito chamou minha atenção. Nós fomos infectados pelo vírus do triunfalismo. Pintamos uma vida de Instagram, sempre as melhores poses, com um ar de vitória e frases de efeito. Até parece que nossa vida é 100% um mar de rosas. Mas é isso que nós queremos que as pessoas pensem, que sempre está tudo perfeito, que sempre estamos por cima, que sempre estamos na alta. É por isso que você observa que o Instagram é uma vitrine que demonstra aquilo que nós queremos mostrar. Assim são forjadas também muitas das nossas músicas e mensagens. Assim é povoado o nosso imaginário, perfeitamente coerente com o ídolo que está em nossa época, que é o bem-estar. Queremos mostrar para todo mundo, ei, tá tudo bem comigo. Ah, mas essa situação... Não, comigo está tudo bem, nada me abala, está tudo perfeito, não preciso de nada. É por isso que entramos em crise quando surgem os desapontamentos e dores. Qual atitude tomar quando fazemos parte de um grupo de risco? Temos que sair para trabalhar. O que fazer quando os sintomas semelhantes ao Covid-19 aparecem? O auxílio emergencial é negado. O que fazer quando somos demitidos, ficamos doentes, temos crises nos relacionamentos, perdemos um bebê ou outras frustrações? O que fazer diante de tudo isso? Temos dois problemas aqui, irmãos. A dor que o problema nos causa e a incapacidade de encontrar um lugar para essa dor. O cristianismo é cheio de esperança, tanto no presente quanto no porvir. Eu posso garantir a todos aqui, chegará o dia em que os empregos perdidos serão substituídos pela provisão eterna do Senhor, que as crises relacionais serão substituídas por harmonia real, que as doenças e debilidades não encontrarão lugar em um corpo glorificado, que os bebês perdidos serão nossos companheiros no céu. Até lá, derramaremos lágrimas, sentiremos dor, mas o nosso lamento será sempre ouvido pelo Senhor. Jairo enfrentou também a barreira dos mais chegados.
Imagine o que os outros líderes das sinagogas iriam comentar. Seria um escândalo o líder da sinagoga de Cafarnaum ajoelhado diante de um homem. Essa era a visão dos outros líderes. Aqui seria equivalente aos seus colegas de profissão, da faculdade, da família, os contatinhos que você tem no WhatsApp, no Instagram. Ei, que é isso, cara? Sai dessa. Nós pensamos diferente. Esse papo de Jesus não está com nada. Rapaz, nós te conhecemos. Nós somos de outra vibe. Não acreditamos em Jesus. E você até um dia desse também não acreditava. Então sai dessa. Logo você, amigão, que é tão esperto, foi se afeiçoar a essa história de Jesus. Talvez você esteja preocupado com o que vão dizer. Sabe por quê? Porque as pessoas já conhecem tão bem o teu lado contrário ao cristianismo, que talvez elas vão estranhar demais o teu lado transformado por Jesus. Talvez você esteja preocupado com os comentários, com as novas fotos que você postará, com a nova maneira em que você vai levar a sua vida. Talvez você esteja preocupado com as pessoas que te conhecem de verdade. Elas não vão acreditar, elas vão rir, vão caçoar e até te encorajar. Nesse momento de crise, talvez você até passou a orar. Talvez você passou até a ler a Bíblia. Talvez você passou a fazer coisas que não fazia, mas tem medo que as pessoas comentem, caçoem e riam de você. Qual a barreira que te impede de se jogar aos pés de Jesus hoje, agora? A minha oração é que Deus quebre todas as barreiras do seu coração e lhe encoraje a tomar a maior decisão da sua vida, entregar-se a Deus imediatamente. Não há dúvidas que Jairo teve fé, mas se você olhar bem o texto, você verá que a fé de Jairo precisava de alguns ajustes. Ela precisava amadurecer. Leia o versículo 23, diz assim: insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo quis determinar a forma de Jesus agir. Ele teve fé que Cristo poderia fazer exatamente o que ele queria. Então, o líder da sinagoga criou um roteiro e entregou nas mãos de Jesus. E não só isso, ele tinha pressa, ele tinha urgência. Sua causa precisava ser atendida no seu tempo e do seu modo. É interessante como Jairo parece conosco, não é? Muitos de nós temos o mesmo discurso. Olha, Deus, eu vim até o Senhor, mas as coisas terão que acontecer do jeito que eu programei. Eu já tenho um roteiro, eu já escrevi como serão as coisas, então, por favor, meu Deus, não demora não. Se no meio da caminhada cristã acontece algo diferente do que planejamos, tendemos a abandonar a Cristo, perdendo nossas esperanças nele. Se você costuma fazer isso, é sinal que você não confia em Deus. Você não quer Deus, você quer um gênio da lâmpada que viva à sua disposição, realizando seus sonhos no seu tempo e do seu jeito. Nossa pressa pode apontar para um coração incrédulo, desesperado, que não confia em Deus, que se esqueceu que Ele é o Deus da providência, que Ele é o bom pastor, o Pai bondoso que sabe exatamente o que os seus filhos precisam e quando precisam. O plano de Jairo era levar Jesus ao encontro de sua filha para que ela fosse curada. O versículo 24 encerra essa cena de maneira maravilhosa. Jesus foi com ele, grande multidão seguia, comprimindo-o. Jesus foi com ele. Isso me lembrou um salmo. Um coração contrito o Senhor não desprezará. Isso me lembrou Tiago 4:8. Achegai-vos para Deus, e Ele se achegará a vós. Jesus é Emanuel, é Deus conosco, que se importa com as nossas necessidades, que conhece as nossas angústias, que caminha lado a lado em cada momento da nossa vida.
Ele caminha com aqueles que invocam o seu nome com fé. A pressa de Jairo era imensa, no entanto a multidão não ajudava, estava atrasando a caminhada e isso começou a inquietar esse personagem. Mas agora ele estava prestes a vivenciar algo que deixaria essa trama ainda mais tensa. O segundo ponto é: Jesus é a razão da nossa fé, mesmo quando nossas expectativas são frustradas. O versículo 25 e 26 dizem: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo com hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Algumas pessoas são identificadas pela sua posição e outras pelo mal que carregam. Jairo era conhecido por ser um dos principais da sinagoga, e a mulher descrita nesse texto é identificada pela sua desgraça, pela sua doença, pela sua dor. A hemorragia ou fluxo de sangue era uma doença menstrual. Mulheres, imaginem viver 12 anos com cólica, perdendo sangue ininterruptamente, dia após dia. A aparência dessa mulher era debilitada, pálida, sem vida. Além disso, em Levítico 15, lemos um princípio da lei que fala sobre a condição da mulher com fluxo de sangue. Ela era vista como imunda, não poderia conviver com os outros, ela não poderia tocar, nem ser tocada. Um grande sofrimento. Ela estava impedida de se relacionar com as pessoas. Se ela fosse para algum lugar onde tivessem pessoas, ela deveria gritar: imunda, imunda, para que ninguém a tocasse. Ela não tinha saúde, não podia se relacionar nem frequentar a sinagoga onde era ensinada a palavra de Deus. Naquela época, alguém nessa condição era desprezível, detestável. Vivia em local afastado, isolado dos outros. Ninguém queria que esse tipo de pessoa estivesse por perto. Elas viviam à margem da sociedade da época, como se fossem nada. Uma situação que tem muita semelhança com a que nós estamos vivendo, não é, meus irmãos? Estamos em isolamento, não podemos nos relacionar pessoalmente com as pessoas, estamos impedidos de congregar em comunidade. Isso tem provocado desconforto, ansiedade e insatisfação em muitos de nós. E olha que estamos vivendo essa situação há menos de 2 meses. Imagine quem viveu isso por 12 anos. Imagine 12 anos em isolamento, sem relacionamento, sozinha, sem poder tocar e ser tocada. Imagine viver sem abraço, sem carinho, sem cafuné, sem uma massagem nas costas. Uma situação onde a aproximação é utopia e a distância é uma triste realidade. Meus irmãos, se você parar para pensar, essa não é uma realidade distante de nós. Vivemos em extremos sociais. Enquanto você está aqui, enquanto você está saudável, existem milhares de pessoas aguardando na fila dos hospitais. Enquanto você está bem emocionalmente, existem pessoas planejando o seu suicídio por não estarem mais suportando essa situação. Enquanto você tem alguma fonte de renda, existem pessoas que perderam seus empregos e não têm nenhuma perspectiva. Enquanto você está com sua família bem, existem famílias em situações deploráveis, de extrema miséria, não tendo R$1 para comprar pão. O ministério de Jesus foi um marco. Ele andava com pessoas que ninguém queria andar. Ele abraçava pessoas que ninguém queria abraçar. Ele dava atenção a pessoas que ninguém gastaria tempo. Onde ninguém era aceito, onde a sociedade discriminava, onde as pessoas queriam distância, Jesus Cristo operava a sua graça, dando aos menos favorecidos uma prévia do céu. A descrição dessa mulher ainda não acabou. O versículo 26 diz: e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. A palavra padecer aqui, ser afetada, passar por uma experiência lamentável.
A ideia é que aquela mulher sofria um abatimento moral a cada consulta, a cada médico, a cada resultado negativo. E não foram poucas consultas. Ela sofria dessa doença há 12 anos. O texto diz que ela gastou tudo o que tinha, sem proveito nenhum. Pelo contrário, ela foi de mal a pior. Todos os recursos foram esgotados. Não havia mais nada que ela pudesse fazer. Isso nos traz uma grande lição, irmãos. Às vezes, só recorremos a Deus quando todos os nossos recursos acabam. A fé verdadeira brota no coração daqueles que percebem que tudo que tinham era nada e que Cristo é tudo. Às vezes é necessário que os recursos se esgotem para que a verdadeira fé seja forjada em nós. E eu pergunto aos amados, até onde vai a sua fé em Cristo? A fé em Cristo deve ser como falamos nos votos de casamento, na riqueza ou na pobreza. Eu tenho fé em Jesus Cristo. Na saúde ou na doença, eu tenho fé em Jesus Cristo. Na alegria ou na tristeza, eu tenho fé em Jesus Cristo. Nas situações favoráveis ou desfavoráveis, nos dias bons e maus, rodeado de pessoas ou em isolamento, fazendo parte do grupo de risco ou não, com emprego ou desempregado, com recursos ou sem recursos, até que Cristo nos leve para a eternidade. Estamos contigo, Senhor, e temos fé que tudo vai melhorar. Irmãos, muitas vezes estamos enfraquecidos pelos problemas, exaustos ao ponto de perder o ânimo para continuar lutando. Mas acredite, irmãos, Jesus se manifesta em nossas fraquezas. Para o nosso consolo, certa vez Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em Cristo, quando estou fraco é que estou forte. Enquanto estou sem forças, ainda assim, tudo posso. Mas não em mim, não pelas minhas forças, mas tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto não nos aconselha a parar de tomar remédios, parar de fazer exames periódicos e recorrer aos meios naturais. Os remédios e medicamentos são instrumentos de Deus para a nossa vida hoje. O nosso Deus é o Senhor da medicina, Ele é o Criador da matéria-prima e o homem, segundo a inteligência que Deus derrama sobre ele, manipula as coisas criadas a fim de produzir remédios. O que Marcos quer nos mostrar aqui é que a situação daquela mulher estava fora do alcance da medicina. Existem situações que estão além da capacidade humana, como esta que estamos vivendo. Talvez você esteja numa situação semelhante, vivendo um tormento que parece não ter fim, lidando com dores sem trégua, lutando para tentar mudar a realidade de sua vida, mas parece que nada muda, nada melhora e as coisas só pioram. Talvez você tenha medo de perder alguém. Quem sabe você tenha medo de morrer. Talvez você tenha medo de ser contaminado, infectado. Talvez você esteja se sentindo só. Talvez você esteja desesperado porque alguém que você ama está apresentando sintomas. Ou até já foi hospitalizado, está na UTI. Talvez você esteja perdendo as esperanças, cansado. Talvez você tenha medo do futuro. Quem sabe você já não tenha pensado até em tirar sua própria vida, por achar que essa situação não terá mais solução. É possível que você tenha esgotado todos os seus recursos, mas eu tenho uma palavra para a sua vida. Quando todos os recursos terrestres se esgotarem, ainda há esperança nos recursos do céu. Ei, irmãos, existe esperança para a sua vida, existe esperança. Jesus é a razão da nossa fé. Tem uma música antiga da banda Promises que diz: vê, só resta em você um pouco de lembranças más, de um passado que ficou para trás, e mesmo assim você não tentar esquecer. Eu quero te mostrar um novo horizonte, a mais pura paz que parecia tão distante. Você vai ser capaz de viver feliz para sempre ao lado de Jesus,
que é a solução para o teu sofrer, que é a solução para você. Mesmo quando nossas expectativas são frustradas, Jesus é a razão da nossa fé. Existe solução, meu irmão, existe solução, minha irmã, mas ela só é possível pela fé em Jesus Cristo. Leiamos os versículos de 27 a 29. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Você sabe como a fé é gerada em nós? Como a fé chega às nossas vidas? Não vai me dizer que você acha que a fé vem de dentro de você, né? Claro que não. Paulo, em sua carta aos Efésios, diz que a fé não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Agora, precisamos saber como esse presente chega até nós. É pelos correios, pela Amazon, por transportadora? Não. O apóstolo Paulo também responde essa pergunta. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. O versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus, ficou sabendo que ele poderia curá-la. Com isso, a sua esperança foi elevada às alturas novamente. Então, ela tomou uma atitude. Ela foi pelas costas de Jesus, tocou nas vestes dele e foi curada. O texto fala da sua convicção: se eu apenas tocar as vestes dele, serei curada. E foi o que aconteceu. E logo lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curada do seu flagelo. Irmãos, nós podemos extrair algumas lições dessa cena agora. A primeira delas é: a verdadeira fé é gerada em nós quando ouvimos falar de Jesus Cristo. O versículo 27 diz: tendo ouvido a fama de Jesus. E eu pergunto: você conhece a fama de Jesus? Sabe do que ele é capaz? Ele é o Filho de Deus. O nome dele jamais é esquecido. Já se passaram 2000 anos e ele continua sendo o nome mais conhecido do mundo. A fé em Jesus se dá pelo ouvir. Jairo ouviu, a multidão ouviu, a mulher do fluxo de sangue também ouviu. Todos se ajuntaram para ver aquele que realizara sinais miraculosos. Temos ouvido a Jesus? Temos parado para escutar a palavra de Deus? Dentre tantas lives que já foram feitas, quais as que você ouviu sobre Jesus? Dentro de tudo que você tem visto, assistido, ouvido nesses últimos dias de quarentena, quanto desse material fala sobre Jesus? Meu irmão, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O contrário também é verdadeiro. Quando não ouvimos, é gerado em nós o contrário da fé, que é o medo. Sem a palavra de Deus, somos um alvo fácil do medo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E hoje você está aqui ouvindo, palavra por palavra da mensagem de Cristo. O meu desejo é que a verdadeira fé seja gerada na sua vida, para que você creia que Jesus é o único e suficiente Salvador. Veja comigo então. Ela não somente ouviu, ela creu também. E com isso, aprendemos uma lição. A verdadeira fé nos dá a certeza que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Não basta ouvir, é preciso crer. Ela ouviu falar de Jesus e creu que ele poderia curá-la de sua enfermidade. Muitos ouvem falar de Jesus, mas poucos creem na eficácia do seu poder. Muitos sentam nos bancos domingo após domingo para ouvir a palavra de Deus, mas poucos acham que essa palavra pode mudar suas vidas completamente. Muitos ouvem a pregação do Evangelho, mas poucos dão valor a ela. Nesse ponto eu quero destacar algo: a incredulidade de quem ouve. Se você ouve, mas não crê, é sinal que a fé verdadeira não foi gerada em você. E, irmãos, existe uma grande diferença entre pensamento positivo, expectativa e fé.
Pensamento positivo é um estilo de vida que consiste em manter pensamentos otimistas. Algumas pessoas pensam que isso pode influenciar a realidade. Em outras palavras, o pensamento positivo é uma manipulação da mente visando uma recompensa. Se eu pensar positivamente, vai dar tudo certo para mim e as coisas vão melhorar. Exemplo, aquela pessoa que você pergunta: "Ei, tá tudo bem contigo?" E ela te responde: "Tem que dizer que tá, né? Para ficar." Preste atenção. Em matéria de pensamento positivo, você não crê. Você tenta fazer sua mente pensar que crê. É manipulação mental. Expectativa é um olhar projetado com base nas possibilidades. Uma análise do agora que permite pensar nas possibilidades do futuro. Exemplo, eu ganho um salário mínimo todo mês. Se eu guardar R$100 por mês, no final do ano eu terei R$1.200. Isso é expectativa, está dentro das suas possibilidades. Em matéria de expectativa, você acredita no possível, no programado, no projetado. E agora nós temos a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A mulher do fluxo de sangue estava sofrendo há 12 anos e o seu quadro só piorava. Você acha que pensamento positivo iria funcionar por 12 anos de sofrimento ininterrupto? Claro que não. Você acha que expectativas iriam funcionar por 12 anos? Claro que não, é óbvio que não. O que foi gerado nela agora, que fez ela tomar uma atitude, foi a fé em si mesma, nas possibilidades, no otimismo. Não, ela teve fé em Jesus Cristo, o especialista em causas impossíveis. Isso é fé. O pensamento positivo não vai nos ajudar por muito tempo. As expectativas também não. Somente a fé verdadeira poderá trazer refrigério ao nosso coração. Somente a fé em Jesus pode alinhar o nosso coração e trazer a paz que excede todo o entendimento. A terceira coisa que aprendemos, irmãos, é que a verdadeira fé nos encoraja a enfrentar dificuldades para nos aproximar de Cristo. O texto diz: vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Aquela mulher estava doente, debilitada, fraca, mas ela creu em Jesus. Só que havia um problema no meio do caminho: a multidão. Seria difícil para uma mulher fraca, debilitada, doente, chegar até o mestre. Seria arriscado devido também à sua condição de impureza. Se ela fosse descoberta, seria duramente castigada. Por isso, o texto diz que ela foi por trás, para que ninguém a visse. Ela não queria ser notada. Percebe, irmãos? A fé em Jesus Cristo nos encoraja a enfrentar a multidão diante da nossa impureza. Somos desafiados a ir até Jesus do jeito que somos, da forma que estamos, com os nossos erros, defeitos, pecados. Às vezes, tememos nos achegar a Jesus por causa dos nossos pecados. Somos mal vistos pela sociedade, pelos vizinhos, pela família. As pessoas sabem nossos pecados, sabem quem somos, sabem o que fizemos ou deixamos de fazer. Talvez você tenha um passado sombrio, uma história terrível. Nessa vida, quem sabe você tenha feito muito mal a alguém, causado dor, preocupação, angústia, desgastes. É possível que você tenha machucado outras pessoas. É possível que as pessoas tenham uma má impressão de você. E por isso você acha que não deve se aproximar de Jesus, pois vai manchar a reputação da igreja, vai ser mal interpretado ou até mesmo rejeitado. Existe uma canção que diz: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar.
Não importa para onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende. Nunca vi tão grande amor assim. A verdadeira fé é desafiadora, encorajadora, ela nos impulsiona a Cristo, mesmo diante da multidão. Quarto, a verdadeira fé não está baseada em superstição, irmãos. O versículo 28 diz: porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Em certo sentido, o que a mulher fez foi louvável. Sua ação foi certamente uma demonstração de fé nos testemunhos que ouvira a respeito de Jesus, mas talvez houve um pouco de superstição da parte dela. Uma das crenças generalizadas naqueles dias era que se alguém enfermo pudesse chegar perto de um grande homem ou de um curandeiro e tocar-lhe a roupa, seria curado. Assim, a sua esperança era baseada, pelo menos em certo sentido, na superstição. Surpreendentemente, as pessoas ainda aceitam tais ideias. Pessoas acreditam em sal grosso, água de Jerusalém, rosa ungida, vassoura ungida, promessas a santos, horóscopo, signos, mandingas, trevo de 4 folhas, crucifixo e entre outros, como se essas coisas tivessem algum poder em si. Tire isso da sua cabeça, meu irmão. Não bote fé nessas coisas, não. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Quinto, a verdadeira fé traz a cura à nossa vida. Versículo 29 diz: e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Essa mulher foi curada de sua doença. Mesmo sendo desacreditada pelos médicos, mesmo diante do impossível, do improvável, ela foi curada, porque há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Pronto, agora estava tudo resolvido, agora bastava ela ir embora. Ela foi libertada da sua dor, do seu sofrimento e da sua doença. Sua cura aconteceu, agora basta ir embora. Isso é um engano. Aquela mulher recebeu a cura física, mas ainda precisava da cura espiritual. Leiamos os versículos de 30 a 34. Diz assim: Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não pense, irmãos, que essa pergunta que Jesus fez, quem me tocou, era uma pergunta feita por ignorância, por desconhecimento. O que Jesus fez aqui se compara com aquilo que Deus fez em Gênesis 3, depois do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva se esconderam depois de pecar, mas Deus perguntou por eles, Deus foi à procura deles. O versículo 32 diz que Jesus olhava para os lados para ver quem tinha lhe tocado. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. A sua pergunta tinha um objetivo: dar àquela mulher muito mais do que ela imaginava. Ele queria curá-la completamente. Ela queria somente a cura física, mas já já você verá que ela recebeu muito mais do que isso. Os discípulos não entenderam o que aconteceu ali. Claro, eles não viam aquilo que Deus via, não sentiam o que Deus sentia. Nossa visão é limitada e no meio da multidão aquela mulher passou desapercebida, mas Jesus a viu. Somente Jesus a viu, Jesus a notou, Jesus liberou o poder para curar a dor daquela mulher. Talvez você possa achar que Deus não te vê, não te nota, não te assiste, está aquém dos seus problemas.
Talvez você ache que Deus não se importa com você. Mas esse texto quebra de uma vez por todas esse pensamento de um Deus impotente, inoperante, indiferente, aquém das nossas lutas. Talvez seu pai não perceba, sua mãe não note, seus amigos não vejam, ninguém olhe para você, mas Deus vê, Deus enxerga, Deus conhece, nada está oculto aos olhos de Deus, nada está oculto aos olhos do Senhor. Todas as coisas estão visíveis para Ele. Ele sonda os nossos corações e nos conhece melhor do que ninguém. Foi Ele que deixou um rebanho inteiro para procurar uma ovelha que tinha se perdido. Como é bom saber da existência de Deus. Nos dias mais difíceis da nossa vida, nos dias de pandemia, isolamento social, nos dias de luto, desânimo, podemos dizer: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque tu és Deus de perto, és Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel, louvado seja o nome do Senhor. Quem me tocou? Foi a pergunta que Jesus fez. Em Lucas 8,47, o relato desse mesmo acontecimento diz: vendo a mulher que não poderia ocultar-se, a ideia é que ela não poderia se esconder de Jesus. Ela tinha sido descoberta. O texto parece sugerir que Jesus fitou os olhos nela, olhando fixamente para ela e perguntando: quem me tocou? Quem me tocou? E o versículo 33 diz: então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Certamente aquela mulher estava em pânico, pois diante da lei ela não poderia tocar em nada, pois tornaria impuro aquilo que fosse tocado por ela. Ela ficou com medo, em pânico, tremendo, porque ela seria castigada publicamente. Posso imaginar que seu medo poderia ter sido por ter tocado em Jesus. Ela ficou preocupada com o que Jesus iria dizer para ela. Ela, tremendo, confessou: eu sou uma imunda, tenho fluxo de sangue há 12 anos. Nenhum médico resolveu meu problema. Eu não aguentava mais a dor, o desprezo, a solidão. Até que ouvi falar do Senhor, a minha última esperança, a minha última chance na vida. E tive certeza que se eu pelo menos tocasse a orla das suas vestes, eu seria completamente curada. Diante da confissão dessa mulher, Jesus declarou: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Talvez você precise confessar hoje e dizer a Jesus: Senhor, eu estou longe de ti. Eu nunca vivi da forma correta. Eu sempre agi do meu jeito. Eu tenho uma vida cristã capenga, fraca. Eu vivo o cristianismo assim de qualquer jeito. Eu até vou aos cultos, mas eu não tenho engajamento, eu não tenho fervor, eu não tenho nenhum tipo de animação. Eu estou longe de ti. Talvez a confissão precisa ser feita por alguém que nunca se entregou a Deus. Senhor, eu sempre ouvi falar de ti, mas eu nunca dei importância. Eu quero confessar que nesses dias de pandemia eu estou com medo, desesperado, e não há outra opção para mim. Somente a ti eu posso recorrer, porque os meus recursos esgotaram. E só há salvação em ti. Eu quero me entregar a você agora.
A necessidade da confissão é perceptiva nesse texto. Mas depois da confissão, sabe o que Jesus faz? A chama de filha. Jesus chama ela de filha, declarando que ela não é mais uma rejeitada. Agora ela é aceita por Jesus diante de todos. Ele disse ainda: a tua fé te salvou. Não foi o toque nas roupas, não foi o pensamento positivo, não foram suas expectativas, foi a fé em Jesus Cristo. Essa foi a fé salvadora, essa é a fé que nos salva. A pureza de Cristo substituiu a impureza daquela mulher. Como sua impureza era pública, Jesus precisava absolvê-la publicamente. Ele faz isso diante de Jairo, um dos principais da sinagoga, provando que ele veio limpar o pecador e restaurar a vida para sempre. A palavra salvou aqui tem dois sentidos: salvou no sentido de cura física e também de cura espiritual. Ela recebeu ambas. Houve festa no céu naquela hora, porque Cristo salvou mais um pecador perdido. Jesus ainda disse a ela: vai-te em paz, chega de angústia, chega de choro, de dor. Agora, de Deus você recebe a paz que o mundo não pode tirar, a paz que excede todo o entendimento, a paz que quer dizer reconciliação com Deus. E por fim, fica livre do teu mal. Qual ensino aprendemos aqui, irmãos? Jesus é a razão da nossa fé. Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Ela foi chamada de filha na frente de todos, restituída ao convívio social, foi curada da doença e salva dos seus pecados, recebeu paz com Deus e ficou livre do mal que lhe assolava. Tudo isso é o que Cristo pode fazer em você através da fé. Hoje você ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Se o Espírito Santo de Deus plantou fé em seu coração ao ponto de você ter a plena certeza que Cristo é a única esperança, seu único e suficiente Salvador, o Senhor da sua vida, arrependa-se dos seus pecados e entregue-se a Jesus nesse momento. Se você está desviado dele, longe do Senhor, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo. Você viu tudo que Jesus pode fazer? Jesus pode te salvar. Jesus pode mudar a tua vida, a tua realidade. Em tempos de pandemia, Jesus pode trazer a paz que você precisa. Creia nele. Se achegue a ele. Deposite sua fé nele. Confia no Senhor, entrega a sua vida a ele. E o mais ele fará. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Querido irmão e irmã, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Talvez você está se perguntando, mas não está faltando a história de Jairo? Tá. Você quer ouvir o resto? No próximo domingo estaremos aqui para concluir esse texto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Deus Santo, nós glorificamos o Teu nome e te pedimos que a Tua graça chegue até nós, nos dando paz, alívio, nos ajudando, Deus, a superar esse momento de tribulação. Dá conforto aos nossos corações, nos anima, motiva o Teu povo por meio da Tua palavra. Nós sabemos que Tu és fiel, Tu és o nosso Deus, nós somos o Teu povo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. E rogamos em nome de Jesus, Pai, poupa o Teu povo, salva-nos, nos livra dessas cadeias, nos ajuda nessa dificuldade. Nós clamamos por amor de Jesus. Amém.